Todos acharam? Verso 10 vai dizer assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para a salvação, para a fé que há em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Os amados podem se assentar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como nós falamos na palavra introdutória, esse mesmo texto, a nossa vida ela não se sustenta em emoções, irmãos, em opiniões, em experiências, né? Ela é edificada sobre a palavra do Senhor, porque nós temos vivido nos últimos dias que muitos querem os milagres, querem profecias, revelações, né, experiências sobrenaturais, mas esquece que é a palavra quem sustenta a nossa fé, como nós falamos no texto de Romanos 10, que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não nos edificarmos na palavra de Deus, né, nós ficamos fracos, a igreja ela se perde, o crente não cresce, né? Então essa palavra ela não apenas informa, mas ela transforma, queridos. Então, como nós falamos, a palavra ela é o fundamento da vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O texto da palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, verso 24 e 25, vai dizer que todo aquele que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei, aleluia, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que nós aprendemos nesse texto de Mateus 7? Que Jesus nos ensinou que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que ouvem a palavra e praticam, e aquelas que ouvem a palavra e também ignoram a palavra, queridos. E o texto vai dizer que as duas pessoas elas passam por tempestades. Aleluia. E aí a diferença ela não está na tempestade que se passa, está no fundamento. Porque quem está edificado na palavra permanece firme. Aleluia. E quem está edificado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sobre a areia, não consegue permanecer firme. Quem não está edificado na palavra, melhor dizendo, aleluia. Porque a palavra do Senhor, como nós falamos aqui, ela é inspirada, ela é proveitosa, ela nos ensina, ela nos confronta, aleluia, ela nos corrige, ela nos instrui, aleluia. Então quem constrói a vida sobre as emoções vai cair. E quem constrói sobre as pessoas também se decepciona, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem constrói sobre a palavra de Deus, essa pessoa permanece. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No Salmo 119, no verso 105, se eu não estou enganado, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. A palavra, ela ilumina o caminho quando tudo parece estar escuro, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós devemos, como diz a palavra do Senhor, meditar nessa palavra dia e noite. O GPS do crente é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aleluia, é nela que nós vamos ver, aleluia, o que aconteceu. Aleluia, é nela que nós vamos ter o direcionamento daquilo que é certo, daquilo que é errado. É através da palavra que nós recebemos a resposta do Senhor. Logicamente que nós não estamos aqui levantando uma bandeira, aleluia, que, aleluia, Deus não pode usar os vasos, que Deus não pode usar uma pessoa em profecia, em revelação. Pode, mas o que edifica o crente é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, queridos, como nós falamos, a palavra, ela ilumina o caminho quando tudo parece ser escuro. Aleluia! A palavra também corrige e transforma o nosso caráter, irmãos. Aquele que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, se essa pessoa ela não medita na palavra de Deus, como é que ela vai conseguir ter uma base sólida para poder resistir às tempestades? Aleluia! É como aquele senhor que tinha um vizinho, a qual esse vizinho ele percebia que todos os dias, aleluia, quando ele estava ali, fazendo algum serviço no quintal, o vizinho chegava com carro, aleluia, lá nos Estados Unidos, onde tem aleluia, muitas tempestades, muitos furacões, e todo dia aquele rapaz chegava com um jornal, e tinha as plantinhas ali, ele pegava a plantinha, dava, uma jornalzada, a gente pode dizer assim, em cada plantinha, aquele rapaz, que era o vizinho dele, falava assim, esse rapaz está ficando maluco. Todo dia que ele chega, ele pega o jornal e bate com o jornal nessa planta. Aleluia! E anos depois, quando veio um furacão ali, imagina quais foram as árvores que ficaram. Foram aquelas batiam. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra corrige e transforma o caráter, querido. Aleluia! É como diz Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia! A palavra entra onde ninguém entra. Aleluia! Ela discerne os nossos pensamentos, ela revela as intenções, ela confronta pecados escondidos, queridos. Aleluia! Porque hoje nós temos visto nesses últimos dias, e isso não é louvável, que muitos querem ouvir palavras ou mensagens que agradam. Aleluia! Mas a palavra verdadeira, ela confronta, ela corrige, ela transforma, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós falamos, aleluia, palavras aqui que talvez possa não agradar os amados. Me recordo que quando eu comecei a caminhar na igreja, eu vi o pastor pregando e falando algumas coisas. Eu falava, os vizinhos estão falando da minha vida para esse pastor. Aleluia, mas era o Espírito Santo que estava usando o pastor, querido, para poder estar ali, me confrontando dos pecados que eu vivia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como diz em Tiago, no capítulo 1, verso 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Aleluia, não basta apenas eu ouvir o sermão, não basta apenas eu conhecer os versículos. Aleluia, a palavra, ela precisa produzir mudança na minha vida, ela precisa produzir mudança, querido, na sua vida. Aleluia, porque quem, aleluia, entra no Santo dos Santos, quem, aleluia, participa da mesa do Senhor, ela não pode andar segundo o curso desse mundo, e é a palavra que vai nos fazer mudar, aleluia, a nossa conduta, que nós antes, como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, homens que, aleluia, viviam segundo o curso desse mundo, aleluia, não devemos viver mais, aleluia. Então há essa mudança, como nós estamos falando, aleluia, e a palavra nos fortalece, querido, contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a palavra está no coração, ela nos alerta, ela nos corrige. Louvado seja o nome do Senhor, ela nos protege, amados. Aleluia, nós falamos aqui nesse estudo bíblico, nessa noite, aleluia, sobre a tentação de Jesus. Jesus, ele foi batizado e foi levado ao deserto. Aleluia, ali ele jejuou, e a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Satanás se coloca ali, louvado seja o nome do Senhor, diante da presença de Jesus, com a palavra, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também venceu a Satanás com a palavra. Aleluia, Mateus 4,4 vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, irmãos. Satanás tentou Jesus 3 vezes, e as 3 vezes Jesus respondeu, está escrito.
Aleluia, querido. Isso mostra que a palavra é a nossa arma espiritual, irmãos. Isso nos mostra, aleluia, que nós devemos, aleluia, meditar, como diz Josué no capítulo 1, de dia e de noite. Aleluia, na palavra do Senhor, queridos. Aleluia, nós falamos aqui sobre essa questão de, às vezes nós temos a nossa vida corrida, às vezes nós passamos um dia inteiro trabalhando, servindo a César. Aleluia. E às vezes a gente chega no final da noite na nossa casa e a gente já não tem mais força para dobrar o nosso joelho. Nós não temos mais força para orar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu me sinto envergonhado, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, a palavra do Senhor, ela vai me dizer, querido, e aí ela me confronta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que eu tenho que fazer de manhã, irmãos, é ler a palavra do Senhor, é orar e agradecer ao Senhor, falar: Senhor, me edifica, Senhor, na tua palavra. Senhor, eu preciso, meu Pai, de Bíblia. Senhor, eu preciso, meu Pai, aleluia, me fortalecer contra o pecado através da tua palavra, Senhor. Aleluia, é disso que nós estamos falando nessa noite. Aleluia, Jesus, ele responde a Satanás: está escrito. Ou seja, a nossa arma espiritual é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. É como uma pessoa que decidiu construir uma casa rapidamente. Aleluia. Para economizar o tempo e o dinheiro dele, ele não fez um bom alicerce. Aleluia. A casa, ela por fora, ela era maravilhosa. Aleluia. Era muito bonita. Aleluia. E um dia veio uma tempestade forte e a casa caiu completamente. Aleluia. E houve uma investigação, e quando investigaram, descobriram: o problema não estava na parede. Aleluia, estava no fundamento. Aleluia. Então assim também acontece nas nossas vidas como crentes. Aleluia. Por fora você vê, a pessoa parece firme. Aleluia, eu gosto muito quando a gente faz essa analogia com Mateus 25, que todas estavam ali, aguardando a chegada do noivo. Todas eram iguais. Você entra numa igreja, todo mundo ali é crente, todo mundo ali é santo, todo mundo por fora parece firme. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a luta vem, aleluia, quando a tentação vem, quando a perseguição vem, quando a decepção vem, muitos desmoronam, querido. Aleluia. E por quê? Porque não foram edificados na palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, é o que nós temos falado nessa noite. Aleluia, nós precisamos ser edificados pela palavra do Senhor. Aleluia, como diz o verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, como nós falamos nessa noite, nós aparentemente estamos firmes. Às vezes nós estamos sorrindo, e eu não estou falando também somente num contexto de igreja. Aleluia, muitas pessoas estão rindo por fora, mas por dentro estão destruídas. Aleluia. Então, nós como crentes, aleluia, quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem decepção, aleluia, se a gente não estiver alicerçado na palavra de Deus, aleluia, se a gente não estiver buscando o Senhor, a gente se decepciona, a gente fala: ser crente para ficar assim, eu preferia estar no mundo. Aleluia. É como o povo de Israel, que estava ali clamando tantos anos, pedindo: Senhor, envia-nos um libertador, para que nós possamos sair debaixo desse jugo de Faraó. Aleluia. E quando Deus manda um libertador, quando de fato, aleluia, eles observaram ali os milagres que o Senhor fez, aleluia, as pragas que foram lançadas ali, até a libertação do povo, quando eles chegam na primeira, aleluia, que a gente diz assim, né, perseguição, a primeira, aleluia, louvado seja o Senhor, luta, eles começam a murmurar e falar: não tinha Moisés,
sepulcros suficientes no Egito para nos enterrar, para nos trazer de frente a esse mar aqui, para podermos ser mortos por Faraó. Aleluia, querido. Pessoas que não estão firmes na palavra. Aleluia, hoje eu estou na igreja porque é moda, amanhã eu estou fora. Não conseguem enraizar, queridos. Não foram edificados pela palavra. Aleluia. E falando de igreja, uma igreja forte não é aquela que tem prédio bonito. Não é aquela que está cheio, 5.000, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas. Aleluia. Né? Que tem muitos eventos. Aleluia. Uma igreja forte é aquela que é edificada na palavra de Deus. Aleluia. Paulo ele fala em Atos 20, no verso 32, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, que é a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, ou seja, a palavra edifica, a palavra fortalece, a palavra amadurece, a palavra ela protege a igreja, aleluia, porque onde a palavra genuína é pregada com verdade, tem crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que às vezes, querido, nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que nós gostamos, logicamente, da questão dos louvores, é muito bom, mas a palavra ela tem que ser prioridade, queridos. Aleluia. E às vezes você vai em certos locais, aleluia, que é muito louvor, e às vezes te dá 5, 10 minutos para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí, queridos, nós ficamos sem saber, aleluia, como é que pode, louvado seja o nome do Senhor, ser dessa forma, querido. A parte mais importante do culto é a palavra, é a boca de Deus, aleluia, que está sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aberta para falar com a tua igreja, aleluia. Então, como nós falamos nessa noite, para concluir essa palavra, a pergunta não é se você ouve a palavra, a pergunta hoje ela é, você está sendo edificado por essa palavra? Aleluia! Porque quem despreza a palavra de Deus enfraquece espiritualmente. Aleluia! Mas aquele que ama a palavra, aleluia, é aquela pessoa que cresce, é aquela pessoa que amadurece, é aquela pessoa que permanece firme na presença do Senhor, queridos. Aleluia! Como diz em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos chamado a atenção os obreiros da casa de Deus. Porque muitas vezes, queridos, aleluia, chegam pessoas até a nós, precisando de aconselhamento, precisando de uma direção. Aleluia! E nós não aconselhamos segundo o curso desse mundo. Nós aconselhamos segundo a palavra de Deus. Aleluia. E se a gente não tiver palavra, como é que a gente vai ficar? Se nós não tivermos a palavra de Deus alicerçada em nosso coração, como que nós vamos, aleluia, aconselhar? Como nós vamos, aleluia, ao ser confrontados também, porque muitas vezes nós somos confrontados na palavra, aleluia. E muitas vezes nós vemos, aleluia, que o crente, aleluia, não gosta muito, às vezes, de ficar lendo a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando é confrontado, não sabe como responder na palavra. E aí passa por problemas, passa por acusações, passa por vergonhas, querido. Aleluia, como nós falamos nessa noite, quem ama a palavra cresce, quem ama a palavra amadurece, quem ama a palavra permanece firme, querido. Aleluia, ou seja, o crente fraco espiritualmente não é aquele que passa luta, é aquele que vive longe da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, querido, que nós possamos nessa noite, aleluia, nos edificarmos na palavra, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa eu tenho para falar para vocês e vou encerrar aqui nessa noite. O adversário das nossas almas, aleluia, ele conhece a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, a letra, ele conhece, aleluia. Por isso que o adversário não quer que você abra a sua Bíblia, aleluia. Por quê, querido? Porque ele conhece a letra, mas a partir do momento que você lê a palavra, Deus te dá a revelação da palavra. Aleluia, vem algo de cima para baixo, querido. E você começa a discernir a palavra, você começa a entender os mistérios que tem dentro da palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque aquele que se alimenta da palavra todos os dias se torna forte, se torna firme e se torna inabalável, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É como nós falamos nessa noite, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, irmãos. Aleluia. Ou seja, o domínio absoluto da Bíblia sobre as nossas vidas, ela é baseada em, aleluia, em nossa convicção de que esse livro não apenas contém palavras de Deus, mas que é a palavra de Deus no total. Aleluia, irmãos, em nossas vidas. Amém, querido? Quem se alimenta da palavra todos os dias se torna forte, firme, inabalável. Amém, querido? Se coloque de pé nessa noite, prometi